Muito bem, meus queridos do Papo Filô, voltamos depois de uma semana de folga aí, merecida folga. O professor Andrei estava passando por problemas gastrointestinais e a gente não conseguiu gravar na semana passada. Vamos falar sobre o que hoje, Andrei? Família! A família tradicional brasileira. E aí, Bussunda, temos muito a dizer ou não? Vamos falar sobre os Tupi-Guarani, então, os nossos ancestrais tradicionais. Pois é, né, galera? Na verdade, a gente outro dia até, André, a gente vai ter que fazer um papo filô falando sobre as nossas comunidades indígenas, cultura indígena e tudo mais, mas hoje a ideia é a gente pegar esse conceito que os caras estão falando, que querem acabar com a família tradicional brasileira, porque os comunistas, porque isso tudo isso é para acabar com a família. Afinal de contas, a gente está pensando, né, e querendo saber o que é a tal de família tradicional brasileira, se ela existe mesmo, né, Andrei? Certamente, meu querido. Eu vou só ler, tá, um trechinho aqui do artigo 2 do projeto de lei do Estatuto da Família, que foi, na verdade, escrito em 2013. Esse projeto ainda não foi votado, gente, tá? Olha só. Eu vou ler o artigo 2, ó. Para fins desta lei, define-se entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E aí, Bussunda, o que tu tem a me dizer sobre isso? Pois é, esse Estatuto da Família, até a polêmica é essa, né? Porque ele está no singular, não reconhece a diversidade de famílias, né? Tem um outro projeto está em tramitação, que é o Estatuto das Famílias, que reconhece essa diversidade que a gente tem, que é óbvio que ela existe, só que tem gente ainda com uma visão muito arcaica do que é a família, né? E que quer que a família seja a mesma família, aquela que se formou ao longo do tempo aí, e ao longo do tempo é recente, né, que é uma concepção aí de 200 anos para cá, da Revolução Industrial para cá, que se formou aquela família, do homem que trabalha fora, da mulher que fica em casa cuidando das crianças, é uma coisa muito recente. Cara, tem um filósofo aqui que tu vai gostar, que eu vou ler também, Andrei, uma declaração dele de 2018, criticando se a família não é do modelo, abre aspas, tradicional, tá? Vou olhar aqui para a tela, ó, abre aspas. Família sempre foi o núcleo central. A partir do momento que a família é dissociada, surgem problemas sociais que estamos vivendo e atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar em narcoquadrilhas que afetam o nosso país. O filósofo Hamilton Mourão, em campanha eleitoral de 2018, André. Cara, primeira coisa, velho, olha só que loucura. Bom, vocês devem ter percebido isso, quem está escutando, tem assistido isso aqui agora. Ele acaba com a ideia da mulher ser a chefe da família, né? Primeira coisa que ele faz, destrói dizendo que se a mulher cuidar dos filhos, não, se a mulher cuidar dos filhos, possivelmente, não, quase que necessariamente, os filhos vão acabar no narcotráfico. E Andrei, então vou te dizer o seguinte, eu tenho um dado aqui contra o nosso general filósofo aí. Capaz que tem dado contra ele. Um dado contra ele. Não, tenho, na verdade, um caminhão de dados contra ele, mas um apenas, tá? Numa pesquisa recente feita pela revista Crescer, em 2018, quem cuida das crianças, tá? 72,5% das vezes a mãe, tá? Então, tipo, se a mãe, claro, aí tem não precisa muita pesquisa para a gente chegar nessa conclusão, né? Mas porque senão eu ia dizer que a gente está tirando de vozes da nossa cabeça, né? Vai ter aquele cara que comenta, mas na minha casa só eu cuido. Não, tranquilo, tem um percentual de pais. Mas, cara, primeiro a mãe,
Em segundo, quem? A creche. Em terceiro, o pai, né? Então, são questões interessantes. E, Andrei, só que tem essa questão, né? A gente tem um relacionamento, uma percepção ainda de família, que é uma coisa muito fechada, que é uma coisa muito religiosa. E não é que está errado ser religioso. Não está errado em ser Jesus, Maria e José. Não está. Mas assim... Não, essa família não é tradicional, Gustavo. Essa É, não é. Essa não é porque Jesus, né? Enfim, ele não tem nada a ver com isso. Ele veio de Deus, Maria não transou com José e nasceu ele. Ou seja, é um filho adotado. E quem viu aquele especial do Porta dos Fundos sabe o que aconteceu de verdade, né? Foi cancelado aquele especial. A galera, a ministra Damares e outra galera cancelou. Aliás, cara, é muito interessante, né, que esse pessoal que cancela os tipos novos de família, às vezes cancela a própria família, né? A tua amiga Flor de Lis lá. É uma flor da mulher, né? Cancelou a família. Eu não sei se é Flor de Lis, Flor delis, como é que chama aquela criatura, né? Não dá para rir, velho. Eu não consigo rir disso porque a situação toda é bizarra. Uma mulher que apareceu como um dos nomes da política até, né? Nova política brasileira, com aquele discurso, né, de ajudar, de ter vários filhos, que adotava todo mundo, que era, enfim... Bom, que pesado, né? Cara, e tu sabe que assim, ó, eu acho que aí a gente entra numa outra questão que para mim sempre, eu recomendo até, Andrei, para a galera, eu acho muito bom aquele filme, A Beleza Americana, ele é de 1999, é um dos grandes filmes do cinema, né? Que ele mostra justamente... Tu sabe, Suda, que esse filme, ele foi um tremendo fiasco nos Estados Unidos, né? Porque ele foi lançado para ser vendido assim como blockbuster nos Estados Unidos. E ele encalhou na blockbuster. Ninguém queria assistir, porque a crítica popular americana condenou o filme. Mas os críticos de cinema... Não, claro, é que, velho, ele não é digerível para a pessoa que defende a família tradicional. A pessoa vai negar aquilo, né? Só a gente, para quem não tem ideia do que a gente está falando, Beleza Americana, ele fala da família tradicional, só que norte-americana. O homem, a mulher, o filho, a filha, né? Só que daquela família tradicional, claro, a Flor de Lis, Flor delis, sei lá o que, ela tinha aquela defesa, ela tem um desvio muito grave ali, mas aquela família tem um desvio. Assim, cara, como eu estava pensando assim, ó, cara, as famílias vulgarmente chamadas tradicionais, elas têm muitos desvios também, que às vezes tem dessa questão. A Flor delis, ela diz, o divórcio é feio perante a comunidade, né? Tipo, é mais bonito matar o marido que ninguém saiba do que socialmente se divorciar. Cara, e eu tenho essa impressão aí, fica no campo da impressão mesmo, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o aspecto social da coisa, e por isso tem gente que não se divorcia, mas tem amante, né? Ou até tem amante por uma questão de canalice, de a pessoa, o homem, ou eu, a mulher, achar que pode ter vários parceiros e tal, enquanto que o seu cônjuge, a sua cônjuge, não. Numa sociedade que a gente respalda, onde que se destaca sempre a monogamia, etc., né? Eu quero ter amante. Aí a pessoa tem amante. Muitas vezes, entretanto, é a falta de coragem de romper com aquela relação, porque vou ter que explicar para a sociedade, não sou mais uma família tradicional, porque eu sou casado e tenho já 2 filhos, como é que eu vou me separar? E aí o cara entra na hipocrisia, que inclusive essa hipocrisia ela aumentou bastante na pandemia. Eu tava olhando, achando dados aqui. Andrei, tu conhece o site Ashley Madison? Isso é um teste, hein? Isso é um teste. Não é aquele site de traição? Não é que encontro? Como assim? Tu conheces esse site?
Mas foi tu que me apresentou esse site, sem vergonha. Gente, né, eu tava pesquisando aqui e eu falei para Viu? o Andrei, tá, para falar a verdade, o Andrei não conhecia antes da gente fazer o vídeo Ashley Madison. Gente, tem um site chamado Ashley Madison, Ashley Madison. que é para traição, né? As pessoas se inscrevem, eu sou casado, de repente quero achar uma amante, vou lá e me inscrevo no Ashley Madison. Cara, ele usa aplicativo, mas ele funciona principalmente pelo site, porque aplicativo tu tem que baixar no celular, tua mulher pode descobrir, etc. Então, e ele dá dicas. Você baixa, você entra pelo site, aba anônima e apaga o histórico de navegação ainda, né? E cria um e-mail exclusivo só para usar ali, para não cair na tua caixa de e-mail normal, para ninguém descobrir. E, cara, só na pandemia, até 2 meses atrás, até julho, 4 mil brasileiros entraram no aplicativo, no site. Então, cara, 4 mil novos brasileiros se cadastraram. Eu tenho um dado aqui que é de 2018 que 1,5 milhões de brasileiros eram usuários da Ashley Madison. Então, cara, as pessoas, elas, em muitos casos, preferem manter a aparência de família de comercial de margarina, né? Que foi muito bom, eu não conhecia até daquela polêmica, Andrei, o vídeo do Porta dos Fundos lá, da família tradicional, da Quali, né? Que cara, ela é muito retrato, né, da família, de pais que não dialogam com os filhos, né? Não dialogam, inclusive, sobre questões que deveriam ser dialogadas, discutidas em família, e que os pais não discutem em família e proíbem que se fale na escola, tipo educação sexual, né? A mulher, ela tem que ficar em casa e obedecer ao homem, muitas vezes sofrendo violência doméstica, né? Sendo violência ela física ou psicológica, e o homem com amante saindo de casa a hora que quer, voltando para casa a hora que bem entende. E cara, a gente tem que criticar essa família, né? Tem que lembrar disso, Bussuda, porque isso era muito mais comum no século XX, muito mais comum no século XX do que agora. Sim. Então, e no século XX, nós temos ali a família tradicional, ela passou muito mais tempo sendo vista no século XX do que no século XXI, onde ela é criticada bastante, né? Mas no século XX, nós nascemos no século XX, nós vivemos no século XX, a gente sabe que as condições que a gente via dos amigos dos nossos pais, que circulavam em churrasco, circulavam em outros lugares, até amigos nossos, por exemplo, de alguma forma já quiseram mostrar que eram da família tradicional, porém acabavam caindo nesse conto do vigário, achando que tinha que, na verdade, dar uma fugidinha de vez em quando para aliviar a tensão do lar. Isso, para mim, isso tem mais a ver com uma questão de hipocrisia, né? Que hoje já está se mostrando, né, de forma muito mais clara, que nossa sociedade foi muito mais hipócrita antes do que agora. E aí querem voltar com essa ideia de família nuclear lá do século XIX, daquela formação onde o homem trabalhava, a mulher ficava em casa e os filhos ficavam ali à mercê do cuidado da mãe e os pais não se responsabilizavam. Os pais, que eu falo os homens, não se responsabilizavam pela educação. E quando a educação do filho saía de alguma forma errada, culpavam a mãe por causa disso, né? Isso me lembra Adão e Eva, né? Não, Andrei... Não, porque sabe o que Adão falou para Deus quando Deus falou para ele? Não, eu comi o fruto porque a minha mulher me deu. Então ele botou no fiofó da Eva. Então a ideia do pecado original, a culpa não foi do Adão, a culpa foi da Eva. Tá na Gênesis isso, é só pegar o livro Gênesis, que tá aqui na minha frente. Gênesis, o pessoal pode pegar e ver aqui, ó, que eu li aqui, que bota a culpa na Eva, velho. Porra! Desde o tempo lá de Gênesis, a família tá ali, ó, a mulher tá sendo crucificada. Queridos inscritos do Papo Filô, nós temos aí o novo Santo Agostinho para o século XXI agora. O Andrei está relendo a Bíblia, né? Não sei, vai ser um misto entre Santo Agostinho e Martinho Lutero, vai criar uma nova interpretação. Santo Agostinho. Lembra do Santo Agostinho quando ele falou, quando ele escreveu o livro Confissões? Lá, para quem não sabe, Santo Agostinho é do século IV depois de Cristo.
Aí ele fala assim, ó, Deus, faz-me casto, mas não agora. Cara, real, né? Real. Aliás, Ó, aliás, cara, é o seguinte, tu colocou antes uma coisa que é muito importante. Essa ideia de família tradicional que muitos têm puxado agora, cara, eu vi ontem, por acaso, estava assistindo alguns programas e recortes da ministra Damares, aonde que ela estava falando que eles querem destruir com a nossa família tradicional, que é a base de tudo, que vai mais ou menos abraçar essa ideia do General Mourão, né, que são grupos conservadores ou pelo moralismo ou pela religião, né, ou pela religiosidade, etc. E aí, cara, só que muita gente não compreende que a estrutura de família ela muda muito por questões econômicas. Eu vou te falar aqui o seguinte, ó, nessa mesma pesquisa da revista Crescer 2018, tá? Eles utilizaram dados da revista, que eles fizeram pesquisa, e dados do Programa Nacional a Pesquisa Nacional de Doméstica, que é a PNAD, e aí eles colocaram assim, ó, quem trabalha em sua casa, que foi feito questionário às crianças, tá? Cara, e a questão do trabalho é uma questão que a gente poderia transformar ela em mais ampla, mas a criança entende que trabalhar é sair fora de casa para prestar um trabalho e voltar de tardezinha, né? Então, quem trabalha na sua casa? Pais, 78% das crianças responderam que é o pai. E 74% responderam que é a mãe. Tá? Claro, o somatório vai dar 100 e tantos por cento que envolve pai e mãe trabalhando, mas tu viu que 78, 74 é praticamente igual, é praticamente empate técnico isso, porque a mulher tem cada vez trabalhado mais fora, né? Tem trabalhado e ajudado a sustentar o lar, tanto é que a gente já tem uma pesquisa aqui em 2015 que 40% das famílias brasileiras já são chefiadas por mulheres. Então, só essa mudança econômica, né, da mulher participando e ela saindo daquela questão lá da mulher que fica em casa enquanto o homem trabalha fora, que é lá do século XIX até parte do século XX, só isso já altera o conceito de família, a ideia de família. Não é a mulher que tem que... A família comercial de margarina tradicional pelo menos eu cresci vendo esse tipo de comercial, né? E tu também, André. O homem está ali lendo jornal, a mulher servindo café, passando margarina no pãozinho lá e as crianças ali já arrumadas para ir para o colégio, né? Essa percepção de família, ela vai se mudando por questões econômicas. Tu não precisa de discurso nenhum de caráter ideológico, como alguns acreditam, para mudar. A economia vai transformando. Agora, uma coisa, realmente, o Hamilton Mourão, teu filósofo general preferido, Andrei, eu acho que ele tem alguma razão quando ele fala assim, ó, que quando falta, não tem nem o pai nem o avô, tem a mãe e tem a avó, pode dar um desajuste. Mas é por questões econômicas, porque, infelizmente, nós ainda vivemos num país que a mulher tem trabalhado tanto quanto o homem, isso fora, porque no somatório a mulher tem jornada dupla na maioria dos casos, né? Ou tripla quando tem os filhos. E aí tem uma questão, a mulher mesmo trabalhando tanto quanto o homem fora, né? Com carteira assinada e tudo mais, ela ganha menos que o homem. Então, alguns estudos apontam isso, que nas fora o famílias fato de onde... que o nosso gestor público número 1 já disse uma vez, né? Que a mulher deve e deveria ganhar menos. Por quê? Porque ela é engravida, disse ele alguma vez em suas memoráveis falas. Né, Bucinski? Cara, para quem não... Tem gente que nega, o próprio comandante máximo da nação, ele fala, não, tirar do contexto. Cara, não há como tu tirar do contexto uma fala onde é que ele fala, mulher engravida e a mulher tem que ganhar menos. Se eu sou empresário, eu pago menos para a mulher. Cara, e mesmo assim, 52% das mulheres do Brasil votaram na pessoa, né? Então é impressionante assim a gente observar isso. Mas cara,
e a mulher ganha menos. E realmente, se a gente, no somatório econômico, num lar onde a mulher apenas é quem está levando o lar adiante, vai faltar o dinheiro que o homem receberia a mais. Tá? Então, talvez o Hamilton Mourão tenha uma pequena vírgula de razão, mas não pela fala dele, mas pelos dados confrontados à fala dele. Porque a fala dele é totalmente preconceituosa, é dizer que a mulher não tem condição, que a mulher não sabe ter rigidez na educação e a criança vai virar marginal daí, se não for educado por um homem. Né? Não tiver o homem tem que ser referência para o Hamilton Mourão. Mas, cara, a gente vive uma sociedade que está em transição, e essa sociedade em transição, ela já aceitou, por exemplo, inclusive do ponto de vista jurídico, que a família homoafetiva possa ser considerada, não foi, André? Foi isso mesmo. A partir de 2012, nós temos uma jurisprudência, tá? Aquela decisão que os juízes acabam tomando e vira, na verdade, uma decisão. Que os outros juízes passam a repetir o mesmo argumento que foi utilizado por um juiz, até porque um casal homoafetivo que quer adotar uma criança, nós sabemos que no Brasil nós temos um grave problema de crianças que não têm pai nem mãe, né? Então, até é necessário socialmente, quando um casal homoafetivo quer adotar uma criança legalmente, isso seria muito importante para a nossa sociedade, né? Mas o nosso chefe maior poderoso diria, né, que se o imóvel ao lado da casa dele fosse comprado por vizinhos homoafetivos, isso ficaria muito ruim para ele, porque isso desvalorizaria o imóvel dele, né? E ele disse isso uma vez, e disse também que se os filhos dele, qualquer um deles, né, fosse homoafetivo, obviamente ele não consideraria ele como filho, né? E ele não, enfim, ele falou isso para uma senhorita chamada Preta Gil, uma vez num programa, né? Rede TV deu audiência para ele, ele falou no programa da Luciana Gimenez para a Preta Gil, né? Sobre isso. Outra coisa que eu ia falar, Bussunda, que é uma coisa importante, eu acho que tu vai concordar comigo. O Durkheim, do século XIX, disse que, isso é uma coisa importante também, no critério de socialização, que a primeira instituição socializadora da nossa sociedade é a família. Então, ele fala isso no sentido de que lá na família, que as crianças, as futuras gerações, vão aprender os valores e os princípios que a cultura toda acumulou e que serão passados adiante para uma futura geração, no caso, as crianças. Isso foi o Durkheim falando. Isso é típico de um pensamento conservador também, vamos dizer assim, né? O que tu acha disso? Eu acho assim, ó, eu acho que cara, é um pensamento que pode ser conservador, mas ao mesmo tempo assim, ó vejamos, isolamos a fala dele, né? Ele diz que o primeiro núcleo social onde a criança aprende valores é a família, né? É basicamente isso. E, cara, se for uma família progressista que entender que existe a diversidade e tudo mais, pode ser interessante isso. Só que aqui eu queria também te lançar um dado. Olha só, muitos pais e mães no Brasil, tá? Deixa eu achar aqui o número exato, eles acreditam, deixa eu ver aqui, 14%, olha só, 14% dos pais acreditam que a escola deveria se envolver no tema novos modelos familiares. Mas, cara, 14%. Quer dizer, eles não querem discutir sobre os novos modelos. Então, talvez o problema, dentro desse pensamento do Durkheim, que é na família que a gente poderia aprender, as famílias elas se negam a mostrar a ideia da diversidade, tá? Como a gente já comentou, o mundo está em transição, está em transformação. A gente tem relatos individuais, não são de pesquisa, mas a gente sabe, porque a gente trabalha no ramo da educação, que tem cada vez mais família ampliando, aceitando. Tem um casal dos nossos vizinhos que são homossexuais, ok? É assim. Cara, os pais divorciados são cada vez número maior também, conforme dados. Então, isso vai acabar aumentando, e quando aumenta de volume, isso é mais aceito até mesmo por conservadores que vão ter que explicar para os seus filhos. Só que o problema é o seguinte:
Se 14% dos pais acham que a escola não deve falar de diversidade, é porque eles também não falam em casa. Aliás, 14% apenas acham que a escola deve tratar. Significa mais ou menos que uns 14% só das famílias falam de diversidade familiar em casa. E que a família é aquilo que eles entendem, pai, mãe, filhos, né? Tudo certinho, bonitinho, daquele padrão chamado família tradicional brasileira, tá? Então, esse é o pepino, né? A não aceitação dessas famílias, que, cara, são famílias que não querem que fale de diversidade, não querem que tenha educação sexual também nas escolas, né? E que tentam, em cima, Andrei, tu não acha que pode ter uma romantização, assim, aquela ideia, não, que a família é isso, que os valores que vão manter a gente é esse, que é aquela coisa assim, o homem protetor, a mulher protegida, o homem que vai prover a casa, a mulher que vai cuidar dos filhos. E isso criou-se uma ideia de tradição, trazendo alguns elementos de referência religiosa, e o não entendimento de um mundo em transformação fazem com que algumas pessoas se fechem, né, nisso e virem até birrentas na ideia de que a família é isso, ponto final. Principalmente com a ascensão das redes sociais, que deram voz para quem não tinha grande voz antes, algumas pessoas aparecem com esses ogrismos, né, com essas coisas assim arcaicas, dizendo, não, é isso e ponto, e família, quem manda sou eu, quem decide sou eu. A gente também entra muito nisso, né? Porque se na escola fala em diversidade, às vezes vai a família lá e não gosta disso, né? Isso me remete a um neopatriarcalismo, né? É uma retomada de um patriarcado que estava já quase que enterrado, e esse novo governo traz de volta, desenterra esses conceitos aí que pareciam estar resolvidos, né? Parecia que estávamos vivendo a diversidade como um todo, que nós, no mundo inteiro isso, né? Aconteceu o que aconteceu? Esse governo e outros governos do mundo, né? Esse fenômeno que trouxe de volta esses conservadores, mas não os conservadores no sentido positivo, os conservadores no sentido de trazer conceitos e certos valores que não cabem mais frente à diversidade que estamos vivendo atualmente. Não cabem mais por quê? Porque é como se nós negássemos o direito das pessoas de serem diferentes. E com a estrutura de uma família de homem, mulher e sua prole, isso faz com que qualquer outra configuração fora disso, qualquer diversidade fora disso, acabe ficando mais à margem ainda do que já é a margem. Então, significa que eles não estão sendo colocados como possíveis cidadãos, como possíveis pessoas de direitos. Quando você inclui direitos, né, como nós falamos a partir de um cara chamado Norberto Bobbio, tá? Um filósofo e jurista italiano que morreu em 2003, ele classifica o século XX como a era dos direitos, a era onde nós criamos os direitos sociais. E agora parece, no século XXI, que esses direitos estão querendo ser tirados. Então a gente conquistou e quer tirar os direitos trabalhistas, que foram criados também no século XX, os direitos das pessoas terem a sua diversidade garantida, estão sendo destruídos de novo, estão sendo reconstruídos de uma forma muito aquém do que deveria ser o correto, no sentido, dar espaço para a diversidade deveria ser um mundo ético, né? Os direitos humanos implicam nisso. Aí vem uma bancada, eu não digo bancada aqui de outra forma, mas a bancada evangélica, tá? Não que todo evangélico seja assim, deixar bem claro isso, mas a bancada evangélica vem com uma força atropelando as diversidades, como se o que tivesse na Bíblia fosse mais fundamental do que o que toda a população e sua grande multiplicação de ideias simplesmente não pudessem ter voz. Então eu acho que o importante também, Bussunda, é deixar claro para nós, para essas pessoas que estão aqui escutando a gente, para os nossos fiéis escudeiros, assim, talvez, né, pessoas que querem nos criticar também, mas falar de uma forma clara que a uniformização, a universalização das leis, ou a uniformização de família, de esses conceitos duros, né, que a gente pode chamar lá, que o Bauman disse, ele chamou isso de sociedade moderna, dura, né, vamos chamar assim, né, dura, sólida, né, e ele disse que essa sociedade moderna, sólida, dura, é um conceito, ou são conceitos lá forjados no iluminismo, na ideia de modernidade.
a racionalidade que era mais bruta, que era mais, vamos chamar assim, regulada por leis que seriam objetivas, absolutas, universais. Hoje nós não temos mais isso. A diversidade ela acaba criticando isso. Então, essa diversidade de família, que o Bauman chama isso de sociedade moderna líquida, porque, embora, né, a família ainda exista, ela se diluiu de uma forma que ela persiste, ela não vai acabar, ele está dizendo aqui, mas ela se adere a novas configurações. E o que isso poderia trazer de problema para a sociedade? Não é destruir os valores, na verdade, é reconfigurar os valores, dando espaço para a diversidade. Então, o que eu acho, para encerrar na fala, não sei se tu pode dizer algo mais sobre isso, não, mas eles querem acabar com a diversidade, cara. E Andrei, e querem acabar com a diversidade e cara, muitas pessoas não percebem o quão antidemocrático é isso. Porque, na verdade, eu lembro que o Bolsonaro falou um dia o seguinte, que na democracia a minoria tem que se curvar às maiorias. Né? Não, cara, não. A democracia abre espaço para todos. Uma questão é 57 milhões de pessoas votarem no Bolsonaro. Ele foi eleito presidente do Brasil dentro das regras, ok. Mas, a partir disso, tem que governar para todos, procurar atender todos. O que, Andrei, qual é o problema, por exemplo, tu tem uma família tradicional e se eu tenho uma família homoafetiva, qual é o que isso fere na tua família? Nada, né? Então, assim, ó, tu querer impor um modelo a mim, por exemplo, é antidemocrático. A democracia é eu entender que o Andrei tem a família dele que é de comercial de margarina e eu não tenho família de comercial de margarina. Que, inclusive, vamos lá, tem esse dado também, ó. Em 1995, conforme o PNAD, né, essa pesquisa de domiciliar, né, eu fico travando aqui, em 1995, 58% das famílias eram a família de comercial de margarina, tá? Que eu estou chamando o homem, a mulher e os filhos, tá? Em 2015, agora, que foi do último dado que eu consegui, 42%. Quer dizer, a chamada família tradicional já é minoria entre as famílias. E, cara, então daí, pautando-se nisso, se a minoria, perdão, tem que se dobrar a maioria não é mais família de comercial de margarina. Cara, só que eu acho errado também tu dizer, então, você que é de família de comercial de margarina, cala a boca. Não. Cara, quem tem a família de comercial de margarina, quem acha bonito, sou eu casado, etc, tenho 2 filhos, eu a mulher, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, que nem tem a música lá nem me lembro de qual sertanejo lá. Cara, viva, e se quiser dentro daquele núcleo viver uma relação que a gente considera, sei lá, ética, tranquilo. Se quiser ter amante, ela ter amante, faça, é a tua família. Agora, o problema é quando as pessoas querem ditar o que é a família, né, Andrei? O que eu acho é o seguinte, que é completamente irracional 2 homens criarem um menino ou uma menina e disserem que eles estão criando de maneira equivocada ou antiética, enquanto o modelo de família tradicional está inserido dentro disso um marido que tem amante. Então, é uma relação muito mais hipócrita e antiética do que ter, por exemplo, 2 homens que são casados e têm os seus filhos, talvez uma barriga de aluguel, talvez uma adoção, não importa. Essas pessoas que são homoafetivas, elas não têm menos caráter, ou são mais irresponsáveis, ou são antiéticas do que o homem pai de família, da família tradicional, que cria os seus filhos e a sua mulher fica em casa trabalhando. Eu digo, onde é que está o argumento dessa gente para justificar racionalmente que homoafetivos seriam menos capazes, seriam incompetentes, seriam antiéticos de uma porcentagem maior do que um homem, uma mulher e sua prole? Eu não entendo isso. E que entra nisso também, Andrei, uma coisa que é muito idiota,
de pensar, não, mas se são dois homens casados e eles criam um menino, o menino vai ser gay. Cara, isso não há, isso entra nesse conceito que não existe em lugar nenhum, a não ser na famosa voz da minha cabeça de algumas pessoas, da ideologia de gênero. Isso não existe, não existe ideologia para gênero. Existe a questão biológica, existe a questão de a pessoa se sentir homo ou hétero. Então, cara, por essa lógica, né? Se dois homens homossexuais, por exemplo, duas mulheres homossexuais criarem uma criança, a criança vai ser homossexual. Se essa lógica for verdadeira, não existiriam homossexuais, porque eles Sim. vieram de famílias tradicionais. Pô, então, assim, as pessoas não têm uma compreensão, simplesmente eu tenho a impressão, André, que é a repetição de alguns valores tradicionais, romantizando esses valores, não aceitando a transformação do mundo e aí se fechando para qualquer tipo de debate, de diálogo, de conversa em cima de uma coisa que eu não discuto que possa estar errado, mas eu só coloco aquelas bitolas e sigo e vou excluindo os demais. Isso é extremamente irracional, antidemocrático e imoral, sob o sentido social da coisa, né? De não Cara, aceitar a diferença. tu acha que é fake news aquela notícia que foi dada um tempo atrás aí, diz que o Bolsonaro tinha um apartamento, né? Que ele alugava um apartamento para ter encontros afetivos com outras mulheres? Tu acha que é Para fake news comer isso? gente, ele falou. Cara, Eu ele não falo falou. isso porque, cara, e então esse é o Aliás, modelo de aliás, aliás, homem da família tradicional brasileira, porque ele disse já uma vez, né, que ele teve uma filha e a filha que ele teve ele deu uma fraquejada. fraquejada. Ele teve 4 homens aí, depois deu uma fraquejada e uma filha. Tá. O cara que deu uma fraquejada e teve uma filha. O cara que usava o apartamento, era a verba de apartamento para comer gente. Tá? Gente, a verba de apartamento é a verba que um deputado tem Tá. direito para alugar um apartamento ou uma casa E para como ele já morar. tinha um apartamento em Brasília, ele recebia a verba igual e gastava, conforme ele para essa atividade aí que nós não vamos repetir. E ele confessou também, lembro disso no CQC, que ele praticou zoofilia já também. Então, cara, um zoófilo, um cara que usa verba parlamentar para sexo, tá? E que diz que ter uma filha, uma fraquejada, é o representante da família tradicional brasileira. Esta é a família tradicional brasileira? Ou a Flor de Lis é a família tradicional brasileira? Cara, Ó, Flor de Lis é tradicionalíssima, né? Saiu na foto com vários políticos aí que apoiaram ela, inclusive com a nossa ministra, né? tá. Eu vou fazer o seguinte, ó, briguem com a gente e nos cancelem, mas quem vai nos cancelar? As pessoas que a gente quer que nos cancele mesmo. A família tradicional brasileira não existe mais e você que acredita que ela exista ou que ela tem que ter esse padrão X, você é um alienado, você é uma pessoa que não tem condição de leitura. Saia do canal. Obrigado. Tchau.